Eu quero saudar todos na paz, Senhor Jesus. Quero fazer o convite a você que não é inscrito no meu canal a se inscrever. Não só se inscreva, deixe seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações dos posteriores vídeos que estão por vir. Eu me chamo Márcia Andrade. Quero deixar uma mensagem aqui em Romanos capítulo 6 e o verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer aqui essa mensagem, lembrando em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, acerca dos crimes dos filhos de Eli, Hófni e Finéias. Quais eram esses crimes? Veja bem, Hófni e Finéias eram dois jovens que exerciam o sacerdócio na tenda lá em Siló, onde estava a Arca da Aliança. Então era uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade a qual não era para qualquer um. Que o Senhor escolheu desde lá do Egito a família de Arão para exercer a função sacerdotal e levítico na presença de Deus. Então não era uma responsabilidade que Deus escolhia. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Hófni e Finéias, Deus os tinha como filho de Belial, ou seja, filho da desonra. Veja bem, um filho, quando ele não obedece, Deus não tem mais como filho, mas sim como bastardo, porque o bastardo é aquele que não obedece, aquele que não honra seu pai. Hófni e Finéias não honrava nem a Deus pai, muito menos ao seu pai terreno, porque Eli também era sacerdote. Nós vamos ver que o povo de Israel subia ali anualmente para oferecer o seu sacrifício lá na tenda em Siló. E ali, Hófni e Finéias terrivelmente mandava seu moço a tomar a carne que estava no caldeirão, com um garfo de três dentes, e aquilo que vinha ao garfo eles tomavam para si, sem antes cozinhar a carne. A carne que estava na marmita, que estava ali assando, eles pegavam sem antes ser queimada a gordura. E se o povo não desse, o moço tomava força para eles, porque eles queriam a carne ainda crua. Então veja que pecado horrível. Outro crime deles, as moças que estavam ali em bando à porta da tenda, eles se deitavam com elas. Então eles adulteravam. Eles fornicavam, porque um era casado. Então o casado adulterava. O que era solteiro, eu imagino, porque a Bíblia não fala que o outro era casado, fornicava. Que pecado terrível, meus irmãos, que pecado terrível. E por isso que o pecado gera morte. É morte espiritual, porque a pessoa já não consegue enxergar que aquilo que está errado é pecado. Eles eram uma pessoa que não conseguia mais enxergar o que era pecado, porque eles continuavam pecando, errando, desonrando a Deus em primeiro lugar. Lembra quando José estava lá na casa de Potifar, que ele foi tentado pela esposa de Potifar? Ele falou assim, ó, não quero eu pecar contra Deus. Então veja bem, quando a pessoa ela está pecando, primeiro está pecando contra Deus e depois desonrando sua família. Hófni e Finéias estavam pecando em primeiro lugar contra Deus, e eles não enxergavam mais isso porque eles se aprofundaram no pecado. Porque um abismo leva a outro abismo, e esse abismo conduz à morte, se a pessoa não se despertar antes, se não houver um arrependimento antes. E ali, meus irmãos, Hófni e Finéias estavam com pecado tremendo, desonrando seu pai. O povo já não subia mais ali para oferecer sacrifício, porque tinha rejeitado o sacrifício, porque estava vendo as atitudes de Hófni e Finéias. Veja bem, meus irmãos, que a atitude de um líder reflete muito na vida daqueles que estão ali a observar. Veja bem que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo, que aqueles que estão na presença de Deus têm que dar bom testemunho. Aqueles que estão na liderança têm que dar um bom testemunho. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que está acontecendo para o cumprimento da Bíblia, o pecado se aumenta em tamanha quantidade e o amor de muitos se esfriando, porque as pessoas que estão vendo o erro, às vezes ela não suporta. As pessoas que muitas vezes estão ali caminhando e não tem tanta força quanto outros, elas não suportam e acabam se afastando da presença de Deus. A Bíblia diz que os escândalos é isso que vão acontecer, mas é daquele por onde entrar o escândalo. E o escândalo havia entrado ali pela vida de Hófni e Finéias.
O povo já não estava indo oferecer o sacrifício. Eli falava para eles: olha, filhos, eu estou ouvindo a fama de vocês, ao qual não são boa. Eu tenho ouvido falar o que o povo tem falado de vocês, eu tenho ouvido, e não é bom. Olha, filhos, pecando um homem contra o homem, tem um juiz para julgar, porque Deus sempre colocava alguém para aconselhar o povo. Mas uma pessoa pecando contra Deus, quem o irá defender? Se Deus é soberano, é supremo sobre todas as coisas. Então veja, meus irmãos, nós não podemos brincar de cristão, nós não podemos brincar de ser crente, porque o inimigo ele está aí bramando como um leão de redor de todos para que venha, procurando alguém, ou melhor dizendo, para que venha tragar, para que venha derrubar, para que venha enganar, para que venha ludibriar a mente, para que as pessoas não venham enxergar mais o que é pecado, para que as pessoas não venham enxergar mais o que é errado. Então veja, meus irmãos, o filho está sendo nessa situação. Deus enviou um profeta lá, a qual falou assim, olha, porque o profeta era porta-voz de Deus, falou assim, olha, eu escolhi a família de vocês lá do Egito, de Arão, para servir, para estar em minha presença me servindo. E agora, vocês estão dando coice às minhas ofertas, porque eu estou rejeitando, porque o povo não tá sacrificando mais, não está vindo oferecer as ofertas como oferecia antes. Então veja, meus irmãos, se ele tivesse tomado uma atitude, então veja bem, que nos dias que nós vivemos, muitas das vezes é necessário uma atitude daquele que está vendo o erro, mas às vezes não está falando, porque a Bíblia nos dá esse livre acesso em dizer assim, quando você vê seu irmão pecar, aconselhe ele. Se ele não aceitar, chame mais um. E se ele não aceitar ainda, chame mais 2, serão 3. Mas se ele não aceitar ainda, as tuas mãos estão lavadas. Então o Senhor não requererá de ti. Então veja bem, é algo sério, meus irmãos. Não vamos brincar de ser crente, não. Não vamos pensar porque o homem não está vendo que tudo está bem, que tudo vai bem. Não, Deus está vendo. Deus está vendo. Não tem como escapar nem fugir da presença de Deus, dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus estão como chama de fogo, ele contempla mais profundo. Aquilo que nós achamos que Deus não está vendo, ele está vendo sim. É momento de nós nos consertarmos a cada dia na presença de Deus. É nós, é todos nós, não é só um, não, em 2, não. É nós, somos todos nós. É momento de nós nos examinarmos a nós mesmos e vermos aonde nós estamos falhando. Pedir direção de Deus para que nós não venhamos ficar cegos como Ófanes e Finéias. É momento de líderes se despertar. É momento de líderes se despertar e ver e orientar as suas ovelhas para que não venha pagar o preço, para que a mão de Deus não venha pesar. Não é porque aquela pessoa está em pecado, está em erro, que não aconteceu nada com ela, que Deus não pesou sobre a vida dela, que Deus está aceitando. Não, 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 de maneira nenhuma. Esse momento é uma oportunidade para que a pessoa venha se converter dos seus maus caminhos. As pessoas se convertam dos seus maus caminhos e venha voltar aos pés do Senhor em obediência. Veja, meus irmãos, que Deus rejeitou as ofertas de Ófanes e Finéias. Veja que Deus rejeitou e falou assim, olha, para saber que eu estou falando contigo, que tu saiba que eu estou falando contigo, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E que nem com oferta será requerido o pecado ao qual está sendo cometido. A geração que estão por vir, eles vão mendigar por um pão o trabalho. Então veja, meus irmãos, tem um preço a ser pago. Veja que Deus cumpriu com aquilo que ele falou, porque não houve arrependimento. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz assim, olha, quando Deus fala que vai fazer algo com uma cidade ou com uma nação e aquela pessoa se arrepender, ele tira o mal a qual ele havia falado que ia fazer. Então veja, meus irmãos, não houve arrependimento. Porque quando o povo filisteu batalhou com o povo de Israel,
Eles perderam a batalha. Mandou buscar a Arca da Aliança para ver se tinha saída. E não teve saída. Porque Ófnis e Finéia estava lá com a Arca da Aliança. E nesse dia Ófnis e Finéia morreu. Então veja. A presença de Deus não é algo que a gente carrega como um amuleto. Não, de maneira nenhuma. A presença de Deus ela tem que estar contida no nosso coração e na obediência. Não vale de nada, meus irmãos, se nós falarmos de boca e o coração estiver longe, e o coração não estiver limpo, não estiver voltado, quebrantado para a obediência a Deus. Labaxe, labacaia. Meus irmãos, é algo sério, meus irmãos. A qual muitos têm brincado de ser crente, a qual muitos têm aí levado sua vida como se Deus não viesse enviar o seu filho ainda para voltar mais uma vez. E essa vez é para sempre. Voltar para levar o seu povo para si. Meus irmãos, a hora ninguém sabe. Agora nós temos que estar preparados para esse dia, meus irmãos. Nossa alma, ela tem um destino, ela tem dois destinos, melhor dizendo, é céu ou inferno, para onde nós temos preparado para ir. Olha como está a sua vida, a minha vida na presença de Deus. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos já sair, invocar enquanto está perto, meus irmãos. Veja, essa vida é passageira. Ela vai passar, vai findar um dia. E o lugar, meus irmãos, que nós desejamos ir é o lugar de regozijo, a Nova Jerusalém, que está preparada, porque o Senhor preparou para nós, meus irmãos. Então, meus irmãos, a presença de Deus é mais importante em nossas vidas, meus irmãos. Se nós perdemos isso, nós não somos nada, meus queridos. Nós não somos nada. Então vamos perseverar, vamos estar a cada dia segundo os propósitos de Deus, para que nós não venhamos perder a presença de Deus em nossas vidas, para que Deus não se alongue de nós, porque se nós nos alongarmos, afastarmos do Senhor, Ele também se afastará de nós, meus irmãos. Então veja bem, e quando ele soube que seus 2 filhos tinham morrido, ele não temia mais pelos seus filhos, porque ele sabia a sentença dos seus filhos. Ele temia pela aquela aliança que foi tomada, ele foi levada pelos filisteus. E ali, meus queridos, quando foi tomada, ele ouvindo isso, ele caiu para trás e ali quebrou o pescoço e morreu, meus irmãos. Veja que o salário do pecado é a morte, meus queridos. O salário do pecado é a morte, mas Deus, Ele tem um dom gratuito. Porque, meus irmãos, não porque nós merecemos, não. Nós somos salvos porque a graça de Deus nos alcançou e é um dom gratuito, a qual não vem de nós, mas vem de Deus para com nossas vidas, meus irmãos. Então, veja bem, o dom de Deus é gratuito, é a vida eterna. Então, vamos perseverar, meus irmãos, para ter a vida eterna. Não brinque de ser crente, não, meus irmãos. Não brinque de ser crente, não, meus irmãos. Porque o diabo está aí querendo passar rasteira em todos quanto assim, levando sua vida segundo o rumo do seu querer, da sua vontade, não. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer a diferença. Nós vamos viver segundo a vontade de Deus, dando bom testemunho, orientando aquele a qual está em pecado, que muitas vezes não está enxergando. Porque, meus irmãos, é sério, meus irmãos. E eles morreram. Porque não ouviu a voz de Deus, não quis obedecer a palavra de Deus, a voz do Senhor, a lei de Deus. Então viva em obediência na presença de Deus para obter a vida eterna. Amém. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. Compartilhe esse vídeo. Eu conto com vocês. E que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas. E até breve. Em nome de Jesus.